amigos do meu canal. Começamos mais uma leitura do livro Revolucione Sua Qualidade de Vida, do autor Augusto Cury. Resgatamos informações de periferia para centro e deslocamos informações do centro para a periferia constantemente. Onde estão seus amigos de infância, os professores da pré-escola, as ruas e praças em que você brincava? Um dia eles estiveram na MUC, no centro da memória, mas pouco a pouco foram substituídos por novas experiências e assim foram deslocados para para a periferia da memória. As aventuras da meninice não foram embora, estão apenas em bairros periféricos. As zonas de prazer e de conflito. Se uma pessoa sempre foi alegre e sociável, mas por alguns fatores teve uma crise depressiva, é mais fácil resolver sua depressão do que de uma pessoa que sempre foi negativista e isolada. Por quê? Porque as experiências de prazer da primeira infância não foram perdidas, estão nos bairros da Quando essa pessoa começa a gerenciar seus pensamentos negativos, ela abre os ricos arquivos do passado e volta facilmente a sorrir. Quem teve uma infância feliz e livre pode superar mais rapidamente as perdas do presente. Isso não quer dizer que as pessoas que viveram uma infância traumática estão fadadas a ser angustiadas. Elas podem reeditar o filme do inconsciente, podem se tornar autoras de suas histórias e escrever os principais capítulos de sua vida. Você já notou que às vezes uma música, um perfume, uma paisagem ou a imagem de uma pessoa faz você entrar nos seus arquivos e resgatar uma doce recordação ou uma triste experiência? A qualidade da recordação dependerá da qualidade do arquivo aberto. Se o passado não foi reeditado, ele adormece, mas não morre. Tanto os traumas como os jardins da nossa infância estão vivos nos arquivos da memória. Todas as experiências que têm maior volume emocional são registradas privilegiadamente na memória, gerando zonas de conflito ou de prazer. Quando as experiências emocionais são negativas, como o medo, a agressividade, a raiva, o ódio, o desespero, a insegurança, elas geram zona de conflito. Quando são positivas, tais como a alegria, a segurança, o conhecimento, os relacionamentos, geram zona de prazer. As zonas de conflito e de prazer são, portanto, registros privilegiados, o que garante que serão lidos continuamente. Quantas áreas de conflito obstruem sua inteligência? Quantas zonas de prazer enriquecem sua inteligência? Libertam sua criatividade e alicerçam seu sentido de vida? Algum tipo de favela da memória. Alguns tipos de favela da memória. Uma crise de pânico num elevador, se não for superada, pode ser registrada de maneira superdimensionada na memória, gerando uma zona de conflito chamada de claustrofobia. O elevador passa a sufocar, produz a falta de ar e se torna uma caixa de fósforo para um portador dessa doença. Uma gafe em público, se não for trabalhada, pode gerar uma enorme dificuldade de comunicação em reuniões sociais. Ao longo da vida, registramos inúmeras áreas de conflitos em nossas memórias. Não percebemos, mas nossa indecisão, ansiedade, inquietação e a dificuldade de manter a lucidez diante dos desafios estão ligadas a essas incontáveis zonas de conflito. Se considerarmos cada zona de conflito como uma favela, podemos dizer que cada ser humano possui mais favela do que a cidade mais populosa do planeta. E isso se deve não apenas à falha na educação, e não nos preparou para trabalhar
que não nos preparou para trabalhar nossas frustrações e sofrimentos, mas também ao fato de que, nos primeiros anos de vida, não tínhamos nenhuma defesa para evitar as experiências traumáticas fossem depositadas como detritos nas tramas da memória. Muitas crianças que ficam presas apenas por um minuto num quarto escuro podem arquivar graves zonas de conflito ligadas à insegurança. À medida que são lidas e expandidas, essas zonas podem gerar uma hipersensibilidade emocional capaz de se manifestar como medo de escuro, de morrer, de perder os pais, de situações novas. Há pessoas que têm a favela da solidão e por isso sentem-se triste ao entardecer. Algumas gostariam de riscar o domingo do mapa, pois só ficam bem no meio de gente em movimento. Há outras que têm a favela da impulsividade, não suportam ser minimamente contrariadas e reagem com agressividade. Há pessoas que têm a favela do sentimento de culpa. São tolerantes com os outros, mas péssimas para si mesma. Vivem se punindo e se preocupam demais com a crítica dos outros. Há outras pessoas que possuem a favela do perfeccionismo. A lista é enorme. 5 segundos para fazer o stop introspectivo e proteger a emoção. Para evitar o registro das zonas de conflito na memória, é necessário usar a técnica do stop introspectivo. Pare, pense e proteja a sua emoção. Essa técnica neutraliza os estímulos estressantes, filtra-os e impede que eles nos invadam. Quando estiver diante de uma ofensa, crítica, rejeição, derrota, desafio, perda ou qualquer outro estímulo agressivo, você tem no máximo 5 segundos para filtrar e criticar tal estímulo. Caso contrário, ele penetrará na arena de sua emoção e será registrado drasticamente em sua memória. Como fazer o stop introspectivo? Produzindo pensamentos inteligentes contra pensamentos negativos e emoções tensas. Por exemplo, se alguém lhe disser, você é um tolo, o que deve fazer? Você deve rapidamente produzir ideias seguras no interior da sua mente, tais como, eu não quero ser escravo de quem me ofendeu, ou eu escolho ser livre e tranquilo, mesmo estando ofendido. Você tem que neutralizar rapidamente a ofensa, caso contrário, o fenômeno RAM irá arquivá-la. Após proteger sua emoção do estímulo estressante por meio da técnica do stop introspectivo, avalie as causas desse estímulo. Reflita sobre sua origem e seu fundamento. Talvez você tenha cometido um erro ou ferido alguém. Se esse for o caso, tenha coragem de pedir desculpas. Os fortes reconhecem seus erros, os fracos não. Se o ambiente do seu trabalho não lhe produz prazer, satisfação, motivação, a cada vez que pisa na sua empresa ou no seu escritório, você destrói algumas flores do jardim de sua memória, ela se torna lentamente um solo mais seco e improdutivo. Mesmo que você mude de emprego, vai carregar as cicatrizes dos momentos ansiosos que viveu ali. Reúna seus colegas de trabalho uma vez ao mês e faça uma mesa redonda para refletirem sobre a qualidade de vida do grupo. Aprenda a conversar honesta e abertamente sobre as pressões internas e externas, sobre medidas para melhorar o relacionamento e expandir a interação social. Continuaremos no próximo vídeo a leitura do livro Revolucione Sua Qualidade de Vida.